Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu estava aqui, pessoal, observando as plantas para poder regar. Agora é fim de tarde, eu vou molhar elas. Eu estava observando algumas coisas aqui e resolvi falar para vocês, dando algumas dicas para quem está começando agora no cultivo das suculentas. E às vezes a gente deixa de observar, né, são situações assim que acontecem que às vezes a gente não observa e a gente tem prejuízo com plantas morrendo e a gente não sabe por quê. Mas antes de eu mostrar para vocês o tema do vídeo de hoje, eu quero mostrar esse Pectranthus aqui, que eu deixei ele nessa bacia. Deve fazer mais ou menos uns 3 meses que eu plantei ele nesse vaso aqui, uma bacia pequena que eu comprei para plantar as minhas plantinhas lá da varanda, aquelas de meia sombra que eu sempre mostro. Eu plantei esse Pectranthus e deixei ele aqui de pendurado, junto com a minha pitaia. Ele tá aqui na base da minha pitaia, que inclusive a minha pitaia tá muito bonita. Esse ano, eu acredito que lá para dezembro, ela deve sair pelo menos 1 ou 2 flores aqui, eu espero, né, pessoal? Que ela floresça. É uma pitaia branca. A qualidade dela, a espécie dela, é a pitaia luz. Ela é branca e ela é autofértil. Ele é especialista em pitaias, me deu essa muda e eu plantei ela aqui, ó, na forma correta que ele me indicou. Ela tem ali, ó, todas a identificação dela, a data que foi plantada, tudo direitinho. Então, tô cuidando dela aqui nesse vaso grandão, que é um vaso bem gigante. Do lado eu sempre planto alguma coisa, inclusive aproveitando aqui, ó, tem tomatinho. Eu não perco a oportunidade, pessoal, toda a terrinha que eu vejo disponível, eu planto algo, porque eu acho que é interessante e a gente precisa aproveitar cada espaço. Tem tomatinho, aqui tem suculenta, que eu plantei nessa beiradinha. Quando eu tô com elas em excesso, às vezes eu venho e coloco aqui do lado, para elas não morrerem. E olha só como que ficam bonitas. Da mesma forma que elas ficam bonitas lá no substrato, pessoal, essa daqui tá plantada aqui, ó, na terra da pitaia, e tá indo muito bem. Porque a pitaia a gente molha com muito cuidado, né? E então ela também é uma suculenta. Então, pra mim, tá indo super bem aqui, ó. Do ladinho aqui tem essa orquídea que floresceu esses dias. Eu plantei 2 no mesmo vaso. 2 ou 3, eu acho que tem mais uma que vai abrir de cor diferente. Tem essa laranja, que ela é muito linda. Gosto muito de orquídea, assim. Gosto muito. Só não tenho ainda, porque eu ainda não tenho espaço adequado. Eu tenho espaço, mas não tá adequado, né, pessoal? A gente tem que ter sombrite, todo um cuidado para as orquídeas, e eu ainda não tenho. Essa é de sol pleno, ela tá aqui no sol pleno, ela é linda demais. Ela parece uma beija-florzinha, olha, parece que tem uma beija-flor beijando a flor. Ela é uma orquídea muito interessante, olha que lindeza. Essa aqui é um pouquinho mais rosa, e eu plantei elas aqui, tá nesse cantinho aqui. Aí, pessoal, o que eu fiz? Eu dependurei, então, meu Pectranthus, voltando aqui ao assunto do Pectranthus, plantei ele aqui e ele tá tão bonitinho, ele gosta de sol pleno, ele tá tomando bastante sol e ele fica com essa coloração assim, ó, roxeado, bem compacto, folhinhas bem grossinhas, quando ele tá tomando bastante sol. Cada vez, quanto mais tempo ele fica no sol pleno, mais bonito ele fica. E olha o brilho dessas folhas. É uma plantinha simples, muita gente fala que é comum demais. Eu gosto de manter ela, sempre um pouquinho dela eu tenho. Aí, como ela rende muito, eu tenho ela aqui, tenho ela em alguns vasos de frutas também. Por quê? Eu deixei elas no vaso. Eu vou até mostrar para vocês, aproveitando aqui, antes que eu mostre o tema do vídeo. Aqui tá meu pé de limãozinho, né? Limãozinho. Esse limãozinho é aquele limão galego, que ele é pequeno, muito saboroso. Quando ele tá maduro, ele cai do pé. Ele fica amarelinho e cai do pé. É um limão bem gostoso. Muita gente que
tem preferência por esse limãozinho. Esse pé de limãozinho tá cheio de frutinhos. Eu mantenho a adubação dele todo mês. Quando não adubo todo mês, eu adubo pelo menos de 2 em 2 meses. Ele tá muito bonito. E ali embaixo também tem Pectranthus, tá vendo? Eu gosto de colocar o Pectranthus porque ele dá essa cobertura e ajuda a manter por mais tempo a umidade. Porque fruta em vaso, elas precisam de muita água. E a gente rega todos os dias. Eu rego minhas plantinhas aqui todos os dias. E esse aqui, ó, bonito. Tá vendo? Tá bonito, do mesmo jeito do outro lá. Tá bonitinho. E ele aceita a água numa boa. Nenhuma dele aqui, pessoal, não apodrece, não. Recebe água de mangueira todos os dias. Olha o tamanho dessas folhas. Tem plantinha que ela supera. A gente acha que vai ter problema, que fica com todo cuidado, mas o Pectranthus prostratus, ele é uma plantinha muito resistente. Tolera muito bem sol e aqui também água todos os dias. Então é uma plantinha que vale muito a pena cultivar. Eu achei ele bonito, ele tem um cheirinho gostoso. Ele é conhecido também como boldinho, porque o cheiro dele, quando a gente toca nas folhas, ele lembra mesmo o cheiro do boldo. Eu acho ele uma plantinha bem legal, bem bonitinha. Então aqui, pessoal, começando no tema do vídeo de hoje, né, que eu ia falar o que acontece, que a gente precisa observar algumas coisas. Eu vou mostrar aqui pra vocês que as minhas suculentas, tem suculentas aqui, eu até falei sobre esse tema bem recentemente, não faz muito tempo, mas eu achei tão curioso hoje e quis falar novamente, porque tem sempre pessoas chegando e nem todo mundo que tá, né, acompanha todos os vídeos também. Aqui, ó, você pode observar que as plantinhas estão molhadas, né? Bastante plantinha molhada. E desse lado aqui tem bastante plantinha molhada. Seguindo aqui, ó, tem plantinha seca. Aqui, ó, dá pra vocês verem melhor. Essa aqui, ó, sempre essa tá inclusa, porque ela sempre pede água. Ela tá seca, tem que molhar. Todas essas estão secas. Aqui tem uma molhada, tem seca. E o que acontece então, pessoal? Que ponto, aonde eu quero chegar? Observem só. Aqui também tá molhado, aqui tá molhado, aqui tá seco, assim, seco demais. Aqui tem molhada, aqui tem seca. Então, eu quero falar aqui, ó, outra molhada do lado da outra seca. Aí você pode pensar assim, ah, não, mas é porque você jogou água em uma, a outra não caiu água nela. Não é, pessoal, eu jogo água aqui de mangueira, vaso por vaso, passeando mesmo assim por todos os meus vasos. E sempre isso acontece. E isso quer dizer que cada vaso desse, né, não cada, mas grande parte desses vasos tem substrato diferente. Tem uns que estão com substrato que seca super rápido. Tem outros que tem substrato que segura umidade por mais tempo. Então, toda vez que a gente vai regar nossas plantinhas, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque eu hoje achei uma, ela tava até aqui, ó. Eu levei ela lá pra dentro, ela tá mergulhada no tanque. Por quê? Cheguei aqui, ela era do tamanho dessa, ela tava totalmente desidratada, não tá caindo água nela. Pelo tamanho das folhas, ela tem as folhas largas igual essa. Eu vou pegar daqui a pouco, vou mostrar pra vocês. Ela cobriu o vaso dela é pequeno, do jeito desse aqui. Então ela cobriu tudo. Eu jogo água, a água não penetra nas folhas, entre as folhas, e ela não estava recebendo água e eu não tinha percebido. Então hoje, quando eu achei ela, faz poucos minutos que eu cheguei aqui para molhar, e eu observei que ela estava assim, desidratando ao extremo. Falei, gente, o que está acontecendo? Pensei que ela estava com problema na raiz. Quando eu levanto as folhas, muitas folhas secas e as outras completamente desidratadas já, quase que chegando no miolo dela. Então as plantas, elas têm várias formas de reagir, né? Se ela tá ficando com o vaso muito cheio, muito coberto, ele não vai passar água e ela vai sentir essa necessidade de água, falta de água mesmo, então escassez hídrica para ela, né, pessoal? Então,
Muitas vezes a gente gosta de fazer vaso pequeno, do tamanho da planta. Tem um lado bom, época de muita chuva, ela própria vai se proteger. Então ela cobre ali e você não vai ter problema. Mas quando você passa um tempo muito longo sem colocar água nelas, elas reclamam dessa forma. Você observando, você vai ver que vai ter folhas muito desidratadas, secas, por causa disso. Aqui, pessoal, eu coloquei ela dentro da água mesmo, mergulhei ela, né? Molhei primeiro e mergulhei ela para ela poder absorver. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui 1 hora dentro dessa água aqui no tanque, porque olha a folha. Olha, ela não tem problema nenhum, mas ela tá muito desidratada. Porque ontem eu não observei elas, eu não tive tempo nenhum ontem de olhar minhas plantas de perto. Então molhei todas, mas esses dias o ar tá aqui extremamente seco, elas estão desidratando demais. Eu não gosto de deixar minhas plantas muitos dias sem rega, então aqui eu tô sempre molhando as minhas suculentas. Quando eu não molho todos os dias, eu tô molhando uma vez sim, uma vez não, 2 a 3 vezes na semana, mais ou menos elas estão recebendo água. E essa não tem como, olha, a gente joga água nela, a água não desce, então a água fica aqui, ó, a borda do vaso, ela já tampou toda a borda do vaso, o vaso é pequeno, fica debaixo dela, praticamente ela mesma tá protegendo e tampando, olha como que vai nas bordas. Então tomar muito cuidado quando você tem suculentas assim, o tamanho certinho do diâmetro do vaso, porque às vezes sua plantinha não tá recebendo água, às vezes ela vai sofrer, vai secar, né, vai desidratar, e eu gosto sempre de dar dicas para vocês assim. É claro que quem cuida de suculentas aí, tem experiência, acontece, já sabe o que que é. Mas aquele que está iniciando, às vezes não vai observar. Então, desse tamanho aqui, o ideal é aumentar o tamanho do vaso. Passar para um vaso que tem a borda maior. Então, aqui, ó, uma bacia. Vai ter a lateral aqui toda de terra, onde eu vou observar se ela tá seca, se ela tá precisando de água ou não. Então, o ideal é isso. Só que eu quero manter ela nesse vaso. Então, agora eu vou tomar mais cuidado com esses dias que estão extremamente secos. E vou tomar muito cuidado se eu tô molhando ela do jeito que precisa. Desse lado aqui, elas estão bem secas. Até o último vídeo que eu fiz, eu falei sobre esse aqui, ó, que tava, né, entre os que estavam secos, os que estavam molhados demais. Vaso muito cheio também, a gente deve conferir, sempre olhando entre as rosetas, se tá seco, se tá, né, molhado, para não precisar de ficar jogando água em excesso. Mas no geral aqui, ó, tem bastante plantas todas secas. Olha que bonitinho que tá essa plantinha aqui, Mãe de Mil. Eu amo essa plantinha, eu sempre mantenho elas aqui controladas, claro. Essa tá até muito espremidinha aqui, ó. Vou tirar esse vaso dela com cuidado. Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão só. Consigo. Coloco ele aqui no chão. Olha aqui, pessoal, é uma planta, é uma suculenta muito fácil de cultivar. O nome dela é aranto e eu sempre tenho aranto aqui. Eu vou deixar ele ali mais exposto ao sol. Eu coloquei ele no substrato bem levinho da Forte, que eu tô fazendo teste com ele aqui. Coloquei, só que ele tá ficando verde demais. Eu não gosto dela verde assim, eu gosto que ela fica mais estressadinha. É a primeira vez que eu planto ela num vasinho bonitinho, porque sempre eu deixo ela naqueles potes de sorvete. Nunca dou um vaso legal para ela. Esse ano eu coloquei essas mudinhas aqui. Achei bem interessante. É o mesmo vaso de sempre. É a mesma remessa de mudas. Aqui os pés mais velhos eu fui cortando desde sempre. É o mesmo vaso. Ele cai várias folhinhas, o pé velho morre, eu corto. Aqui já tem várias pontas de pé velho que eu já cortei, tá vendo? Cortei aqui. Cortei vários. Aqui tem outro pé, olha, sequinho, de onde eu corto e mantenho esse aglomerado de mudinhas que cai no pé e fica, né? Então agora eu vou manter nesse vaso, ainda tem espaço para crescer. Só vou manter mais no sol, porque eu gosto dela mais vermelhinha, né? Eu já fiz, nossa, vários vídeos com meu aranto lindíssimo aqui, pessoal, vermelhinho, uma coisa mais perfeita.
e foram vários vídeos já falando do aranto. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, molhando agora as minhas plantas que estão precisando. Ali os meus crótons, mudei de lugar, vou fazer uma limpeza ali, ó. Mudei os crótons também um pouquinho para lá, para abrir espaço para eu poder passar com mangueira mesmo, com mais facilidade, que forma um corredor aqui. Aqui tá a minha mexerica decopom, tá começando a amadurecer. Ela não cresceu muito. Essa muda, esse ano, é a primeira remessa dela, né, de fruto. E ela não tava muito bem. Depois que eu coloquei a adubação, ela começou a brotação dela aqui. Aí ela abortou várias florzinhas que soltou, mas deu 2 frutos aqui pra mim, eu já fico feliz. Vou cuidar, próximo ano, se Deus quiser, ela vai me dar mais frutos. Eu vou fazer uma faxina aqui agora também, limpando, né, pessoal? Muita folha seca. E o vídeo de hoje tá cheio, né? Tanta coisa, fala de uma coisa, fala de outra. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha pra mim. Compartilhe meus vídeos para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.